Terminou agora o processo negocial sobre aquilo que inicialmente o Ministério dizia que era a recuperação de algum tempo de serviço, que mais tarde veio a admitir que afinal apenas seriam correções de algumas assimetrias e que nós, nas reuniões anteriores, conseguimos provar que esse corretor de assimetrias não corrigia assimetria nenhuma, antes pelo contrário criava novas assimetrias, e sempre que estamos a falar de assimetrias estamos a falar de injustiças e, portanto, o diploma vinha criar era novas injustiças. Perante esse facto, na última reunião o documento já tinha alterado o nome, já estávamos a falar em aceleradores de carreira. Era um documento que não teve a nossa aprovação e, por isso mesmo, concluídas as negociações na reunião anterior, nós pedimos uma reunião suplementar, precisamente para fazermos mais um esforço de negociação, para tentar ver se efetivamente era possível fazer alguma concordância e podermos, digamos, fazer um acordo que seria bom para os professores. Infelizmente, isso não veio a verificar-se. Há aqui um facto que é importante ressalvar, é que este diploma, que pelos vistos vai avançar sem a nossa concordância e sem a concordância de nenhuma outra estrutura sindical, portanto, virá de alguma forma trazer pequenas benesses a uns professores, mas a grande parte dos professores não traz efetivamente benesse nenhuma e fica muito longe das correções que deveriam ser feitas, que é a recuperação dos 6 anos, 6 meses e 23 dias que estão ainda por recuperar, assim como o tempo de serviço entre carreiras, as mudanças de carreiras, o que quer dizer que qualquer professor tem à volta de 10 anos de serviço que não estão a ser contados para a sua progressão na carreira e, portanto, isto que vai ser agora vai ser umas migalhas e apenas para alguns professores. Fica-nos aqui um pouco a percepção de que, se calhar, estaremos perante um diploma um pouco sobre aquela ênfase do dividir para reinar, porque, eventualmente, alguns professores podem ficar satisfeitos com algumas migalhas, mas, efetivamente, as migalhas, mesmo que migalhas tratem, nem sequer atinge todos os professores. Mas o facto político que me parece mais importante da reunião de hoje é que, na reunião anterior, tinha sido dito que, verbalmente, que haveria 3 afinações, ou seja, haveria ali uma melhoria em 3 aspectos do diploma e que nos iria ser chegado por escrito essa mesma a proposta de alteração. E hoje somos confrontados com o não documento, ou seja, não nos foi entregue documento nenhum, e quando questionámos o Sr. Ministro de que não tínhamos ainda por escrito a versão com as alterações, o Ministro acabou por dizer que não tinha enviado porque efetivamente não tinha havido alterações nenhumas e, portanto, fica aqui a ideia de que em algum patamar, em algum sítio, portanto, as propostas que ele queria fazer não foram aceites e, portanto, de alguma forma, se calhar estará aqui o Ministro da Educação um pouco desautorizado relativamente a esta questão. Por isso, vamos possivelmente ter um diploma, vamos possivelmente ter um diploma porque as negociações em termos sindicais terminaram aqui, portanto, haverá agora de seguir para o Conselho de Ministros e depois haver a versão final e depois a sua publicação. Vamos ver se há mais alguma alteração, se não há, pelo menos o que foi dito é que não haveria mais nada, é o fim da linha e, portanto, vamos ter aqui um documento a que o Ministério chama de acelerador de carreiras, em que vai deixar muitos professores rigorosamente de fora, em que depois na prática vamos constatar que a realidade vai ser muito diferente da teoria que se fala. Mesmo quando aqueles que vão ser abrangidos pela não existência de vagas na passagem ao 5º e ao 7º escalão, como é dito, mesmo estes professores depois vão ver que a realidade não é bem assim, porque se assim fosse, na altura em que chegavam e que tinham direito para progredir, progrediriam no dia do mês imediatamente a seguir, e o que nós vamos ver é que isso só vai acontecer a 1 de janeiro seguinte, o que quer dizer que se o professor tinha direito a mudar em janeiro ou em fevereiro, vai só passar um ano mais tarde e, portanto, não na altura de vida. Portanto, na prática vamos ver que mesmo algumas expectativas que foram criadas nos professores, infelizmente vão constatar. Da nossa parte, continuamos disponíveis para a negociação, fizemos as propostas, dissemos claramente que havia a necessidade da recuperação total do tempo de serviço, que podia ser faseada no tempo, podia ser faseada nos moldes em que uma mesma
poderia ser recuperada, não toda em termos de tempo de serviço, nem de um dia para o outro, poderia haver compensação em termos de aposentação, poderia haver um sem número de outros fatores que podiam aqui conjugar para podermos fazer caminho. Só que não houve caminho para fazer por aí, o Ministério da Educação, neste diploma, portanto, desde o início até ao fim, portanto, não saiu dos alicerces que tinha pré-determinado e mesmo quando criou algumas expectativas, efetivamente o que acontece é que elas foram goradas e chegamos aqui, efetivamente, nem essas alterações que tinham sido anunciadas verbalmente, nem elas se vieram a considerar. À margem da ordem de trabalhos desta reunião, importa também dizer o seguinte, e que saímos, digamos que, pouco satisfeitos também desta reunião, é que também na reunião anterior, na questão da mobilidade por doença, em que nós, FNE, temos vindo sistematicamente nas reuniões a dizer que há necessidade de fazer para já afinações, em termos de futuro, grandes alterações ao diploma da mobilidade por doença, e na última reunião também nos tinha dado a expectativa de que seria feita alguma afinação e terminamos a reunião de hoje quando novamente questionámos esta questão e nos é dito que este ano não há alteração rigorosamente nenhuma em termos da mobilidade por doença. E por isso os professores com necessidade do apoio à doença, direta ou de familiares bastante próximos, mais uma vez vão encontrar as dificuldades, vão encontrar esta realidade que parece um concurso sem regras claras, em que temos professores com doenças quase terminais a não serem contemplados e outros com situações menos graves eventualmente a serem, e que isto tem a ver com todos os fatores e não com a gravidade da doença, o que obviamente não nos deixa tranquilos.